Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês o seminário com o tema Estudo sobre a Polissemia, palavras polissêmicas, homônimas e parônimas. Meu nome é Ana Beatriz Sampaio, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Madre Thaís, da turma 2021.1. Essa é a disciplina de Português Instrumental com a docente Catiane Lírio Rocha. Para começar, eu vou falar para vocês sobre polissemia. Polissemia é a multiplicidade de sentidos de uma palavra ou locução. Vem do grego polis, que significa muitos, enquanto sema refere-se ao significado, ou seja, muitos significados. Com isso, o significado de uma palavra polissêmica vai depender do contexto a qual ela está inserida. Palavras polissêmicas. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de palavras polissêmicas para que vocês possam entender melhor e também saber identificá-las. Como primeiro exemplo, temos a palavra rede. E a primeira frase de exemplo é: gosto de dormir na rede. A palavra rede nessa frase, ela tem um sentido da rede usada para deitar, dormir e se balançar, como vocês podem ver nessa imagem de exemplo. Como outro exemplo, temos a frase: meu pai levou a rede para pescar. A palavra rede nessa frase se refere a um instrumento de pesca, diferente da primeira que se referia à rede usada para deitar, dormir e se balançar. Com isso, podemos ver que a mesma palavra possui outros significados. Nesse outro exemplo, temos a palavra vela, que dependendo do contexto ao qual está inserida, pode ter diferentes significados. Como no primeiro exemplo, a vela pode ser uma peça de substância gordurosa e combustível, com um pavio no centro que serve para alumiar. Ou também a vela pode ser o acessório do barco, que ao receber o sopro do vento, impele embarcações. Outro exemplo de palavra polissêmica é a palavra banco. Essa palavra, dependendo de como você a utiliza na frase, ela pode estar se referindo a assento, que é onde sentamos para conversar, para descansar, ou também a palavra banco pode estar se referindo a uma instituição financeira, quando você diz vou ao banco tirar dinheiro. Agora vamos falar sobre homonímia. Homonímia é quando duas ou mais palavras são constituídas por origens e significados distintos e possuem a mesma grafia e ou fonologia. Os homônimos eles são divididos em 3 tipos: homônimos perfeitos, homônimos homófonos e homônimos homógrafos. Para vocês entenderem melhor e diferenciar esses 3 tipos, vou começar pelos homônimos perfeitos. Os homônimos perfeitos são palavras que possuem grafia e pronúncia iguais. Como exemplo de homônimos perfeitos, temos a frase: quem casa, quer casa. Nessa frase, a primeira palavra casa se refere a um verbo, que é o verbo casar. Já a segunda palavra, ela é um substantivo. Os homônimos homófonos são palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Quando falamos eu irei no concerto musical, a palavra concerto nessa frase tem um sentido de espetáculo musical, diferente da segunda frase, vou levar minha televisão para o concerto. Nessa frase, a palavra concerto significa ajuste, reparo, reforma. Ou seja, as palavras possuem a mesma pronúncia, mas são diferentes na escrita. Ao contrário dos homófonos, os homônimos homógrafos, eles são iguais na escrita e diferentes na pronúncia. Na primeira frase temos, vamos colher os frutos. A palavra colher é classificada como um verbo. Já na segunda frase, temos, gosto de comer sopa somente com colher. Podemos ver que a palavra colher é um substantivo, ou seja, são duas palavras com a mesma escrita e pronúncias diferentes. Vamos colher os frutos e gosto de comer sopa somente com colher. Agora eu vou falar um pouco sobre paronímia. Paronímias são palavras com semelhança na grafia e na pronúncia, mas com significados diferentes. Por ser semelhantes na grafia e na pronúncia, é muito comum ficar na dúvida e se confundir na hora de usar palavras parônimas. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas palavras parônimas. Como exemplo, temos aqui as palavras cumprimento e comprimento. Como podemos ver, é uma única vogal que muda a pronúncia e o significado da palavra. A palavra cumprimento com U significa cumprimentar, saudação, saudar alguém. Já a palavra comprimento com O se refere a tamanho, extensão, medida. Para ficar mais claro que são palavras parônimas, temos aqui uma caixinha com mais exemplos. Como primeiro exemplo, temos as palavras caixola, que se refere a uma pequena caixa, e cachola, que se refere à cabeça.
as palavras descrição e descrição. Descrição se refere à representação e descrição se refere à reserva, ser reservado e discreto. Despensa e dispensa são outras palavras que se diferenciam na escrita e na pronúncia apenas por uma vogal. A palavra despensa, com E, se refere ao local em que se guarda a coisa. Já a palavra dispensa, com I, se refere a desobriga, a dispensar. Temos também discente e docente. Discente é relativo a alunos, já docente é relativo a professores. As palavras emergir e imergir também são muito semelhantes, mas emergir significa vir à tona, já a palavra imergir se refere a mergulhar. E como último exemplo, temos as palavras eminente e iminente. Eminente com E significa alto, excelente. Já iminente significa que está próximo. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, compreendido o assunto e entendido direitinho o que são palavras polissêmicas, homônimas e palavras parônimas. Aqui estão algumas referências. Obrigada e até a próxima.